Oi, Olá, Tainá, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? Que bom, prazer, né, estar com você aqui nessa live. Então, já dei boa noite aqui para o pessoal que está entrando aí. Já estou pedindo o pessoal para compartilhar o link aí da live com todo mundo. Sim, por favor, compartilhem. É um assunto bem interessante que eu gosto bastante, né? E aí, pessoal, obrigado por vocês que já estão aqui. Eu vou deixar a Tainá se apresentar. A Tainá é a nossa convidada aqui da noite, que vai falar sobre SEO para e-commerce com a gente. Então, Tainá, eu vou deixar você se apresentar aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Tainá, entrei na DIT, né, faz pouquinho tempo e eu sou analista de SEO já faz 6 anos. E eu adoro trabalhar com e-commerce, e eu adoro entender várias coisas de e-commerce e tudo mais, então acho que vai ser bem legal. Que bacana. E, bom, a gente vai falar sobre SEO de novo, e eu queria começar esse bate-papo com você, Tainá. Se você pudesse falar aí para a gente um pouquinho, para a galera que está aqui na live, ou para quem vai assistir essa live depois, né? Se fala muito de SEO hoje, mas conta para a gente aí o que significa SEO, conta para a gente um pouquinho. Então, o SEO ele é uma disciplina, né, de marketing digital que tomou muita proporção grande porque são várias atividades que você faz num site para garantir que ele seja passível de estar nos primeiros lugares de ranking de mecanismos de busca. E o mecanismo de busca é o Google, né? Assim, tem o Bing, né, também, a gente tem o DuckDuckGo, tem vários tipos de mecanismos de busca, mas a gente sabe que mais de 98% é o Google. Então, assim, para que a gente consiga ranquear páginas, elas precisam ser relevantes de acordo com milhares de regras para que essas coisas vão se deixando assim mais sofisticadas até, porque o algoritmo vai entendendo o que o usuário precisa. Então, nós, como analistas de SEO, precisamos acompanhar, né, todas essas mudanças de algoritmo, toda essa novidade que está rolando. Inclusive, né, Tainá, a gente, no final dessa live, a gente vai falar bastante sobre as novidades que a gente tem de SEO, os eventos que a gente teve recentemente, então tem bastante coisa acontecendo. Isso que você falou é bem legal, né, para quem quer trabalhar na área de marketing digital, para quem quer se aprofundar na disciplina de SEO, conhecer, né, os mecanismos de busca, os algoritmos, todas as mudanças que tem nos algoritmos deles é extremamente importante. E conta pra gente aí como que funciona o SEO, você tem alguma metodologia? Como que funciona o trabalho de SEO? Então, o trabalho de SEO, ele tem milhares de frentes, assim, a gente acaba sendo bem multitasking, é um mundo bem plural, né, porque eu preciso pensar em técnico, sabe, eu preciso pensar em conteúdo, eu preciso pensar em usabilidade, né, inclusive o modus operandi, né, da DIT ter essas 4 frentes, né, também, né, que é a parte de tech, a parte de content, a parte de UX e a parte de offsite, né, que envolve também um mundo de coisas, né. E aí, assim, para eu dar uma pincelada para vocês, vamos lá. O primeiro é o tech. Então, assim, eu preciso garantir que o meu site vai performar bem, que ele vai carregar rápido, né, que o usuário não vai ficar ali, né, ansioso esperando e não vai acontecer nada. Então, assim, isso inclusive tem até pesquisas que falam disso, gente. Não podemos deixar nossos usuários ansiosos. Então, é muito importante que a gente tenha uma forma ali de deixar as coisas harmoniosas no código, entender como a gente pode deixar ele mais leve e tudo mais. Então, o técnico tem esse peso para nós, né? Ele é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Tem a questão de content, né? Que, assim, o conteúdo ele é tudo, né, gente? Como é que a gente vai achar as coisas que a gente quer no Google sem escrever? Então, a gente precisa estar sempre olhando que palavras-chave fazem sentido para aquele negócio. Qual é a relevância? Qual que é o tipo dessa palavra-chave? Ela é mais informacional? Ela é mais transacional? Será que, tipo, eu posso colocar, por exemplo, palavras transacionais ali no meu produto, mas eu posso colocar navegacionais no meu menu? Então, assim, né, um mundo de possibilidades. E além de blog, né, e tudo mais, que é sempre legal a gente pensar de acordo com a parte orgânica. E assim... Bom, Perdão, vai eu lá, vai sei lá. explicar. Vai lá, não, vai lá, pode terminar. Só vou terminar, faltam 2.
que é o UX, né? Tipo, a gente precisa garantir também que o fluxo dentro do site seja legal, né? Que a pessoa consiga navegar bem, que ela tenha uma boa experiência, que ela goste, fique mais tempo no seu site, né? Quanto mais tempo, melhor, porque aí o seu usuário conhece seu site, ele consegue, né, dar uma passeada ali, é muito provável que ele retorne também. E aí, por último, o off-site, né, que tem toda essa questão ali de dados, né, de link building, de assessoria de imprensa, de redes sociais, que também compõem, né, a estratégia orgânica também. Antes. Bacana. E aí, Tainá, bom, você falou aí que SEO envolve bastante coisa, né? A parte de tecnologia, de conteúdo, a parte da experiência do usuário, a parte de brand, estratégia off-site. E falando de e-commerce, né? Muitos e-commerce, eles utilizam plataformas que são prontas, vamos dizer assim. Nessa sua jornada de SEO, conta um pouquinho dessa sua experiência, dessa parte de SEO com essas plataformas de e-commerce. A gente poderia citar algumas aqui, como Vertex, ou empresas que desenvolveram plataformas com códigos open source, enfim, como Magento. Conta um pouquinho dessa experiência técnica sua com essas plataformas. Você encontra dificuldades? É fácil de alterar ou de melhorar o que você como SEO pede? Como que é com essas plataformas de e-commerce? Então, gente, eu dependo de um desenvolvedor que esteja no meu time. Que assim, a gente precisa sempre, às vezes, né, os devs estão ocupados com outras coisas. É sempre bacana, inclusive, né, no mundo perfeito, normalmente a gente até solicita que tenha um desenvolvedor que seja front-end, pelo menos, ou só de ali só do back, mas a gente precisa de alguém que fique conosco, né, que atenda um pouco mais, que tenha um horário mais próximo de SEO, porque assim, são muitas demandas, né? SEO precisa, tipo, não só fazer muita coisa operacional, né? Tipo, enquanto eu estou otimizando seu conteúdo, eu gostaria que você, desenvolvedor, faça outras coisas ali no técnico. Então, assim, pensando em VTEX, pensando em Shopify, assim, essas coisas de e-commerce, é super possível, assim, não tem tanto problema em relação a conteúdo e on-page. Às vezes, a gente tem algumas dificuldades relacionadas à otimização de código, porque algumas plataformas não permitem de primeira, assim, que você mude. Tipo o Vertex.io, por exemplo, assim, você precisa mandar uma solicitação para eles, então é outro tipo de movimentação que você tem que fazer, mas é tudo possível, até porque é do interesse, né, da própria plataforma que você performe bem SEO, que você venda mais, porque o SEO acaba sendo essa possibilidade de topo de funil, né, do tipo assim, vem muita gente pelo SEO, então assim, quanto mais qualificados, melhor, né, porque a gente tem que pensar sempre na jornada de compra, principalmente pensando em e-commerce, né. Então, eu já trabalhei com Vertex, então, assim, a gente já enfrentou alguns problemas, assim, na parte técnica, mas a gente sempre acha uma outra forma de fazer, até porque, assim, tipo, dados estruturados. Às vezes não dá o JSON. Ok, vamos de microdados, vamos fazer de uma outra forma, mas vamos ter a informação, sabe, assim. E principalmente porque conteúdo, que é um modo super importante para e-commerce, eu sempre bato na tecla. É importante você ter um blog, mesmo tendo e-commerce, tem muito assunto que você pode relacionar. Tem muita gente que compra pela identificação, né? Por uma parte mais sensorial, uma parte mais emocional até. Então é muito importante que você tenha conteúdo. E o conteúdo você pode fazer em qualquer plataforma, né? Então, assim, sempre é possível achar saidinhas nesses tipos de plataforma. Bacana. E falando de SEO para e-commerce, assim, o que você vê de vantagens, Tainá, quando a gente fala assim de você fazer um trabalho bem de otimização focado em SEO para e-commerce? Conta pra gente aí um pouquinho das vantagens de você trabalhar o SEO. Então, as vantagens de trabalhar, eu já vou puxar a sardinha, né? Que assim, são muitas vantagens, né, realmente, porque assim, é uma estratégia que você não fica dependente só de mídia, que também é muito importante, né? Eu sempre falo, gente, SEO não é inimigo de mídia, a gente ama o pessoal de mídia, porque aí a gente consegue fazer uma estratégia maravilhosa, né? Estando em primeiro lugar ali na sua página super otimizada, com também um anúncio com uma página muito otimizada dentro do seu site, então eu acho que é super importante. Mas assim, o SEO, ele é uma coisa mais sólida, sabe? Ele é uma estratégia que, assim, você vai
demoraram um pouquinho para alcançar alguns resultados, porque realmente leva tempo, a gente é um trabalho de formiguinha, tem um cliente meu que já falou isso para mim, que ele acha muito engraçado que tipo, são muitos detalhes, né? A gente é muito detalhista no SEO, então são muitas coisinhas que a gente vai fazendo, e aí a gente vai pegar e colher esses frutos ali, 3 meses depois, mas depois vai durar, entendeu? Você não vai perder o seu posicionamento, você vai ter muito mais possibilidade de ser encontrado. E assim, pensando em receita também, né? A gente vai trazer mais pessoas para o seu site, é muito provável. A gente vai trazer pessoas interessadas no seu produto. Então, é muito bom porque você também tem um nível de receita mais alto, né? Tipo, com um trabalho bem feito de SEO, e é uma fonte gratuita. Você paga o analista, né? Só, mas é bem diferente de mídia, né? Que acaba sendo um gasto bem mais alto, né? Pô, então, com certeza, quem tem o e-commerce, você consegue gerar muito mais fluxo, né, para o seu e-commerce, você estando bem posicionado, né, você, consequentemente, você vai gerar mais vendas no seu e-commerce, porque tem mais usuários encontrando os seus produtos ou serviço que você vende no Google, né, então, SEO não é só para e-commerce que vende produto, mas se você, tudo que é e-commerce é que você tem uma venda online. Diego, eu vendo um curso, eu vendo um serviço. Se você consegue, se o usuário consegue transacionar isso digitalmente, então você tem o e-commerce. Se você vende um serviço ou um curso, por exemplo, online, você tem um e-commerce também. E é bem legal o SEO, ele gera muito conhecimento de marca. Eu participei há 10 anos atrás de um projeto que essa empresa ela estava colocando o e-commerce para o Brasil inteiro e ela já tinha algumas lojas, mas ela não estava em todos os estados do Brasil. E com o trabalho de SEO, ela conseguiu se posicionar para muitas buscas, mesmo nos estados onde ela não tinha loja. E o SEO, ele trouxe um conhecimento de marca, porque muitas pessoas estavam pesquisando por alguns produtos que essa empresa vendia, e quando essa empresa ela construiu a loja física, por exemplo, nessas cidades ou nesses estados que não tinha antes a loja física, as pessoas já conheciam o e-commerce da marca, porque as pessoas estavam pesquisando, já estavam encontrando esse e-commerce, então o SEO também, ele traz esse conhecimento de marca, porque muitas das vezes as pessoas não conhecem a sua marca, mas ela fez uma busca no Google, ela te encontrou, ela ficou sabendo que você vende aquele produto, e se ela tem uma experiência boa com a sua empresa, com certeza isso vai gerar frutos para você. Então, assim, dentro dessas vantagens que o SEO tem, uma coisa que você falou que é muito legal, Tainá, é você não ficar refém de você ter um investimento todo mês para você garantir aquele tráfego para o seu e-commerce e aquela venda. Então a gente fala que SEO, ele demora um pouco, né? Ele é médio prazo, porque você tem que fazer as otimizações, e aí esse posicionamento ele vem, né? Claro que isso vai variar muito de projeto para projeto. Eu já trabalhei em projetos que eu demorei 1 ano e meio para trabalhar uma palavra-chave só, então depois de 1 ano e meio que a gente conseguiu posicionar, porque a gente poderia falar aqui sobre N fatores, mas realmente SEO é uma grande vantagem, né, para e-commerce, sim. E aí, agora a gente falou dessas vantagens, conta pra gente aí, para quem está iniciando na área agora, ou para quem já trabalha, como que se faz o SEO? Você tem algumas dicas para trazer para a galera? Tenho, gente. Vamos lá. Receita do SEO aqui, básico. É a melhor coisa, gente, você começar pelos produtos do Google. Porque o Google, ele é o nosso mestre, ele é o que guia, né? Então, assim, ele tá sempre pensando em experiência. Inclusive, é muito legal ver as lives que eles fazem de atualização de mídia, até, de ads. Porque é muito legal, porque eles dão várias dicas até de usabilidade, de coisas. Então, assim, é muito legal ver os conteúdos do Google, ver o blog do developers mesmo, sabe? Assim, tipo, entender o que eles estão falando, né, de novidade. E, assim, começar pelo Search Console e o Analytics, que são os 2 programas gratuitos do Google. E você pode, assim, cadastrar seu site, o site do seu cliente, então você já consegue ter... É bem simples e tal, você coloca um código no seu tema, né, do site, e aí você consegue medir várias coisas, você consegue ver os canais, você consegue ver a parte orgânica, você consegue ver o que está vindo de redes sociais, então assim, você consegue ter uma visão bem legal, e assim, tem cursos gratuitos de como mexer e tal no Google Search Console,
e no Google Analytics. Então, começaria por esses dois. E aí, assim, vale muito a pena ter uma conta no SEMrush. Gente, SEMrush é vida para quem é de SEO. Se você quer começar na área, comece a aprender lá no SEMrush. Eles têm um blog também super legal, assim, em português, assim, super bacana mesmo. Eles postam tudo, eles postam as novidades do próprio programa. Mesmo a versão gratuita já é super rica. Então você consegue fazer estudo de palavra-chave por lá, você consegue fazer análise de conteúdo, análise de backlink, que é uma coisa super importante. Então você consegue ver vários fatores ali do seu site, assim, dando uma mexidinha lá. Então, assim, super recomendo. E também, assim, se você fala inglês, você tem mais facilidade, ou se você não se importa, né, de copiar lá no Translator, também, tudo bem, né? Quem nunca? Você usa o Search Engine Land e o Search Engine Journal. São dois sites muito legais, eles também dão todas as novidades, textos, assim, super assertivos, assim, sabe? Não são, tipo, muito longos e muito enrolados, eles falam só, olha, isso aqui mudou, isso aqui é legal, presta atenção nisso. Sabe? Então você tem que ficar sempre atualizado em SEO, porque assim, eu que comecei há 6 anos, gente, mudou tudo. Não era uma coisa. Gente, muda muito rápido. E é muito legal que mude, né? Porque a gente muda, né, também. O nosso comportamento muda, é o nosso jeito, nós como usuários mudamos, então é mais do que justo o Google também mudar e tá sempre ali pensando em melhorias, né, para vocês, para todo mundo, para nós, né? E como muda, né, Tainá? A todo momento a gente tem uma atualização, tem alguma coisa nova. Você falou de 6 anos. Meu primeiro contato com SEO foi em 2008, há 13 anos atrás. Naquela época lá, eu não imaginava, porque eu desenvolvia sites em uma agência e eu desenvolvi um site para uma empresa de plano de saúde que era em Jundiaí, essa empresa. E aí, naquela época, eu nem sabia que existia isso, otimização de sites, e nem tinha conteúdo há 13 anos atrás sobre isso. Até que um cliente, eu conto muito essa história que, assim, SEO me deu uma profissão, há 13 anos eu trabalho com isso e eu sou apaixonado por essa disciplina, e um dos motivos é esse, que ela muda todo o tempo, então ela é muito dinâmica. E o cliente, ele me falou, pô, Diego, o site ele é muito legal, mas ele não aparece no Google. Eu pesquisei até o nome da minha empresa, o site não apareceu. Nossa. E aí, quando esse cliente me falou isso, aí eu fui já dar um Google. Como aparecer no Google, como otimizar site. Não tinha muito conteúdo naquela época, o próprio Google, ele era uma caixinha preta, assim, meio que escondido. A gente não pode falar. A gente não pode falar sobre otimização, e pelo contrário, se a missão do Google é trazer um resultado relevante, e o Google, ele traz algumas nuances que vai ajudar você a melhorar o site, então vai melhorar o web como um todo. Ainda bem que isso é coisa do passado. A gente vai falar bastante do que o Google está fazendo hoje para ajudar os profissionais de SEO, até com liberação de APIs e etc. E aí eu comecei a pesquisar e seguir alguns engenheiros. Naquela época o Twitter forte, eu comecei a seguir alguns engenheiros do Google, e era tudo em inglês, eu jogava no Translator lá e tentava ler o que eles estavam falando, e era tudo muito básico. Quem nunca fez, era muito básico, era o título, a URL. E aí esse site que eu fiz para Jundiaí, eu comecei a colocar algumas coisas básicas que eu tinha aprendido no que eu li na internet há 13 anos atrás. Aí eu coloquei no título, Plano de Saúde em Jundiaí. Pipe, o nome da empresa. Na descrição, na imagem, tinha um bannerzão, eu coloquei lá sobre plano de saúde, coloquei uns textinhos, tal, tudo muito básico. Assim. Muito basicão. Depois de um mês e meio, eu ficava todo dia pesquisando no Google, plano de saúde em Jundiaí, plano de saúde em Jundiaí. Eu gosto de ficar pesquisando resultados, aí gamifica, né? O negócio fica ali, aí você... Exato. Não tinha ferramenta, não tinha SEMrush naquela época, SEMrush nem existia, a galera nem sonhava em ter uma ferramenta de SEO há 13 anos atrás, então era na unha mesmo, pesquisar na unha. Até que eu acho que 2 meses apareceu, na 9ª posição. E eu falei, cara, que legal, isso funciona. Mas aquilo que você falou, o que você aprendeu há 6 anos e o que eu aprendi há 13 anos, nada disso, não que nada disso a gente utiliza mais. O SEO, ele se tornou muito maior do que ele era no começo, ele era um SEO muito técnico, e hoje o SEO a gente fala que ele é complexo porque dentro da metodologia que você falou da DIT, a gente vai se envolver com muitas frentes, né?
não Sim. só tecnologia, mas conteúdo, com a galera de social media, a galera de assessoria de imprensa. Sim. Ah, Diego, mas quem publica o produto no site faz SEO? Ele faz SEO, sim. Então, essa integração e essa cultura de SEO, ela é bem importante, bem legal. E aí, bom, Tainá, você deu algumas dicas, algumas ferramentas, e como que você mede hoje os resultados de SEO? Como que você consegue fazer projeções para você mostrar para um cliente que ele pode ter tantas mil visitas se ele conseguir, se ele investir em SEO? Quais são os principais KPIs que você mede? Então, eu sempre alinho isso com o cliente, né? Do tipo, qual é o seu objetivo, né? Você quer um objetivo que eu já até mencionei, do tipo, você quer ser um dentista local numa cidade pequena, então você quer impressão, porque você quer que as pessoas lembrem de você, porque você está fazendo algumas campanhas off e algumas campanhas de SEO. Ou então você é um e-commerce, você quer, tipo, transação, você quer conversão, você quer que as pessoas comprem no seu site, você quer aumentar a sua receita. Então, assim, é sempre bom alinhar isso, mas sempre pensando, né, os KPIs mais importantes para mim são, eu preciso entender se a gente está tendo visita, se essas visitas estão convertendo e se essa conversão está dando um aumento em receita. Tudo isso eu consigo ver no Google Analytics, que foi aquele programa lá que já até indiquei pro pessoal, que a gente consegue ver tudo, tudo que vem de orgânico. Eu consigo ver visita, usuário, consigo ver que URLs eles estão mais andando, eu consigo ver o fluxo deles dentro do site. E aí eu consigo ver, por que tem gente que está parando no carrinho, sabe? Por que tem gente que... Será que tem algum problema? Ou então, assim, quanto de mês a mês e de acordo com o ano passado, a gente cresceu em receita, né? Porque, assim, a receita é muito importante no sentido de e-commerce, né? Como a gente está falando de e-commerce, a gente sempre tem que estar pensando, assim, às vezes acontece de, tipo, a gente aumentou bastante os usuários, mas a nossa receita tá estabilizada. Então, assim, por quê? E aí a gente vai ter que entender como otimizar e como melhorar esse tráfego para que a gente tenha um aumento de receita. Então, eu sempre vou pensar nisso. E eu também vou pensar em awareness, né? Tipo de, quantas palavras-chave vocês estão crescendo no top 3. E no geral mesmo, assim, eu consigo ver no SEMrush. E eu consigo ver também a estimativa de cliques e impressões no Search Console, que é super importante também, porque eu preciso saber se eu estou aparecendo para muitos resultados de busca, para quais queries, né? Para quais palavras-chave, né, eu tô aparecendo, e quais são as páginas que o pessoal tá procurando mais também. E aí, então, assim, eu consigo dar uma olhadinha 360, assim, mas sempre focando, assim, vamos dar uma olhada na receita, vamos dar uma olhada no fundo de funil, né, porque eu preciso fazer a jornada. Legal, aqui no SEMrush eu vejo que a gente cresceu super em palavra-chave, que é o KPI também, olha que bacana, tipo, a gente tinha 20, agora a gente tem... nossa, bem pequeno, né? Eu tinha 200, por exemplo, e agora a gente tem 400, 500. Então, assim, legal, crescemos. Isso aqui é bem topo de funil. E aí, vamos lá para o Analytics, vamos ver como é que tá essas visitas, como é que tá o tempo de sessão, essas pessoas estão comprando, como é que tá os itens, né? Tipo assim, eles estão comprando muitos itens, poucos itens, no que a gente tem que focar. Então é isso, né? Tipo, é sempre bom pensar nos KPIs relacionados à receita, né? A visita orgânica, né? Sempre olhando pelo viés orgânico e olhando, assim, palavra-chave, olhando clique, olhando impressão também. Que bacana. E aí, Tainá, eu sei que a gente está falando de e-commerce, mas todo o trabalho de SEO, ele gera um impacto na empresa como um todo, né? E, sei lá, às vezes você que está aqui ou você que está assistindo esse vídeo, Diego, eu tenho e-commerce, mas eu tenho loja física também, ou eu vendo pelo WhatsApp, eu vendo pela rede social, eu vendo pelo meu aplicativo. Então, o trabalho de SEO, e no caso de aplicativo de ASEO, ele é muito importante também para as outras frentes de venda, porque muitas das vezes, se você é omnichannel, às vezes esse usuário ele não decidiu comprar na sua loja online, mas, sei lá, depois de 5 dias ele decidiu ir na loja física. Então, só vou abrir um parênteses aqui, que a gente monitora isso aqui na DIT, então... Aqueles clientes da DIT que eles têm e-commerce e eles têm também loja física, se eles têm o Story Visits habilitado no Google Analytics, a gente consegue entender o quanto o SEO trouxe de tráfego para esse e-commerce, o quanto esse SEO representou de venda total, qual que é a taxa de conversão, o ticket médio, qual que é a receita que o SEO traz para o e-commerce, mas desses usuários que não compraram ou que
comprar online, quantas dessas pessoas foram até a loja física? Então, você consegue atribuir também o quanto que o SEO está te gerando de negócios em outras frentes de vendas, como a loja. Ah, Diego, alguém buscou lá no Google, ele entrou no site, tem um botão do WhatsApp e ele pode comprar pelo WhatsApp. Você consegue traquear isso e mensurar quantos vieram do tráfego orgânico, quantos clicaram para comprar e quantos compraram, ou quantos foram até a loja. Então, o SEO ele é importante, né? Não só também para o e-commerce, mas às vezes, Diego, eu tenho loja física. Tem todo um trabalho de SEO local para ser feito, que você consegue ser relevante na sua localidade. Sim. Então, por exemplo, Diego, eu tenho uma pizzaria, eu moro em Guarulhos. Então, quem está digitando pizzaria, mesmo que não seja próximo a mim, o Google vai tentar identificar pizzarias que estão aqui nessa região. Então tem todo um trabalho também de SEO local, né, Tainá, para ser feito para ajudar essas empresas também, né? Sim, e cresceu bastante, assim, acho que tem anos, né, tem uns 3 anos pelo menos, que veio um aumento muito grande de volume de busca de próximos a mim, né? Perto de mim. Então muita gente procura isso, tipo assim, eu quero uma autopeças perto de mim, eu não quero uma autopeças, às vezes assim, não quero encontrar a autopeças mais cara ou mais top, não sei o quê. Eu quero a mais perto de mim. Então, às vezes, você tem um negócio pequeno, tá iniciando ainda e pensa, mas sei lá, será que vale a pena eu ter um Google Meu Negócio? Vale muito a pena, porque às vezes não tô falando que o negócio é ruim porque tá começando. Mas, assim, mesmo não tão conhecido, é importante porque a pessoa tá ali, é uma coisa de oportunidade. Então, esse local, assim, ele é muito legal porque ele dá muito resultado para o que você quer. Então, assim, por isso que eu digo, a gente precisa ver o objetivo da pessoa. Porque se o seu objetivo, eu tenho uma papelaria de bairro e eu quero continuar assim, mas eu quero prosperar, eu quero ir bem. Então, muito legal, porque você pode ter um negócio super otimizado para SEO para o seu objetivo. Né, para aquele bairro, para aquela região, entendeu? Para fazer encomenda e tudo mais. E aí você vai ser encontrado ali no Maps, você vai ser encontrado ali quando a pessoa jogar no Google, você vai aparecer bonitinho lá o seu Google Meu Negócio. Então, assim, é bem legal, assim, esse Business Google que ele tá mudando agora, mas ele é uma ferramenta super legal, assim, para pessoa que tá começando ali no local e para quem, né, já está estabilizado também, tipo assim, tem muitas atualizações e você cria ainda mais relevância, né? Exatamente. Então, o SEO ele é importante não só para o e-commerce, né? Mas se você tem outros canais de venda, com certeza você consegue utilizar esse trabalho de SEO para você gerar mais negócios. E aí, a gente falando agora um pouco do SEO mais avançado para e-commerce, então, assim, a gente sabe que e-commerce geralmente ele tem milhares de produtos, tem e-commerce que tem dezenas e até centenas de categorias, subcategorias. Então, eu já trabalhei em projetos que tinham, sei lá, 2 milhões de SKUs, e desses 2 milhões de SKUs, eles estavam divididos, sei lá, em 90 departamentos e categorias. E com isso, você falou que o SEO ele é muito técnico, imagina esses sites gigantes, né? Então, nesses últimos eventos que a gente teve de SEO, se falou muito de automação, né, Tainá? Então, sim, no próprio Google I.O., agora de 2002, eles falaram bastante sobre isso e a importância da automação para SEO, porque dificilmente um analista, ou 5 ou 10, vão conseguir olhar um site que tem, sei lá, 1 milhão de produtos, ou 100 mil sim, produtos, ou 300 mil produtos, né? E uma das coisas que vem se falando bastante é a parte de automação. O próprio Google, no I.O. agora, ele trouxe toda a parte da API, de inspeção de URL. Hoje, praticamente tudo que eu tenho no Consul eu consigo consultar via API, então eu não preciso mais ir lá no Consul e colocar uma URL e de ele inspecionar para ele me trazer se ela tem algum problema ou não. Então, a gente via API, eu consigo consultar isso em lotes. Claro que o Google ele tem um limite de 2 mil ali por dia, mas se você tem as suas top 100 URLs, top 1000 URLs, você consegue consultar elas diariamente. Claro que você talvez precisaria de um desenvolvedor para te ajudar a se conectar com essas APIs, mas o Google hoje é bem simples. Se você entrar na parte de APIs lá do Consul, né, Tainá? Você estiver logado no Google Consul, você já pode clicar ali, é bem simples, você já consegue fazer uma consulta de URL, e isso vai ajudar bastante os donos não só de e-commerce, mas dos marketplaces, que são imensos, a trabalhar essa automação dentro dos sites, né, Tainá? Sim, o próprio Google, ele tem o Colab dele, né, que ele tem o Colab Research,
que é, quem quiser, estiver curioso para ver, é só entrar e cadastrar o seu notebook lá, tipo assim, acho que é por IP, que ele vai, mas assim, no Google, né, aquela coisa simples, coloca seu e-mail, sua senha, você faz um cadastro bem rápido, e aí o seu notebook é como se fosse o GitHub, só que de uma forma um pouquinho mais simplificada e um pouquinho mais Google orientada, sabe? Assim, tipo, é só para coisas mais específicas do Google, para testes que tem mais sentido com o Google, tipo assim, eu tenho feito testes em Python lá, então assim, você se conecta com todos lá, então assim, também é uma coisa legal de pensar, né? Essa API, por exemplo, eu posso rodar ali no Colab Research do Google, que é, na verdade, eles tentam facilitar ao máximo. Você coloca o seu código e dá play nele, o que é muito divertido, né? A experiência, você precisa dar play no código e aí ele vai procurar as informações de tudo que ele já tem e tudo que ele já viveu, né? Assim, numa máquina, assim, ele vai te devolver o resultado. Então, assim, é um robozinho que está à sua disposição e é do Google. Então, assim, é muito legal, porque às vezes a gente pensa que é muito mais complexo e o Google, eu acho que ele traz muito próximo da gente. É que nem, sei lá, eu quero fazer um dashboard. Pô, você tem um curso gratuito de Data Studio que ele mesmo vai te ensinar a fazer. Porque é do interesse, né, do Google também que a gente tenha bons sites, que a gente tenha boas relações ali, transação, tudo mais, né? É importante que a gente torne a internet interessante, né? Então eu sinto que o SEO ele vem muito como essa disciplina de marketing trazer uma coisa legal mesmo, do tipo assim, a gente quer trazer uma experiência maravilhosa para a pessoa, para que seja bacana, não é sobre, tipo, não é mais, né, hoje em dia o anúncio e o marketing não é mais sobre pop-up, sabe, assim, só isso. A gente tá pensando sempre em experiência, como que a pessoa gosta, que tipo de conteúdo e tudo mais, então assim, a gente tá sempre pensando no 360, né, com SEO. Então, ter essa possibilidade de ver 2.000 URLs é ótimo, porque a gente via uma por uma antigamente, né? Tipo assim, no Search Console. Então agora a gente consegue ver com a qualidade da entrega dessa análise de URL, que é do Search Console, que são poucas que têm o nível de qualidade que eles trazem. Eles trazem todas as informações possíveis, eles trazem informações super importantes de dados estruturados nessas análises. Então, assim, é bem bacana. Então, assim, a gente poder fazer isso com 2.000 é um ganho, assim, absurdo, porque em o e-commerce dá para fazer tudo todo dia. E você poder desenhar seus próprios algoritmos, você usar esses dados e gerar dados para o seu negócio. Vou dar um exemplo. Eu posso consultar lá via API quais são as keywords que o meu site ou o meu e-commerce está na segunda página, por exemplo. Ele já me dá, eu já tenho via SEMrush, por exemplo, via API, o volume de busca que eu tenho para essas palavras-chave, eu tenho uma CTR média do meu e-commerce, se eu tiver entre a primeira e a quinta posição, sei lá, vou ter 5%, 10%, então eu já conseguiria gerar até uma projeção, olha, se você conseguir posicionar essas palavras-chave entre a primeira e a terceira posição, estimamos um tráfego X, e se a gente tem os dados de conversão, a gente pode até estimar o quanto que essa empresa poderia ter de negócios de receita a mais. E outra coisa bem legal, a gente falando de automação, falando de engenharia reversa de SEO, tem um grande player no Brasil que é a Shopee. Então, talvez você que está assistindo aqui a nossa live, ou você que vai assistir depois dessa live, a gente falando de SEO para e-commerce, né, e marketplaces também, com certeza o Shopee pode estar sendo aí um seu concorrente já, mas Diego, eu não esperava que aparecesse uma Shopee da vida, eu vendo produto para pet, tem produto para pet lá, Diego, mas eu vendo fone, eles vendem fone também, e todo mundo percebeu que hoje ele se tornou o segundo maior e-commerce aí do Brasil, e o Lucas, que é um outro analista de SEO nosso aqui, ele fez uma análise bem profunda da Shopee, ele descobriu coisas bem legais sobre engenharia reversa que a Shopee faz. Quando você faz uma busca, por exemplo, aí no Google agora, quem quiser fazer, sei lá, furadeira, você vai ver que a Shopee está na primeira posição. E quando você olha essa página da Shopee, não parece uma página muito bem apresentável, assim, sabe? É uma página que tem uma lista de produtos, né? E lá no rodapé ele tem as paginações e não tem nada além disso. Você dá um Ctrl+U, você vê um monte de JavaScript, só que se você der um inspecionar elementos, você vai ver que ele entrega um HTML renderizado para o rastreador e para o usuário, que tem lá a Canonical, e a Canonical Tag é de uma outra página, não é daquela URL de search. Então, ele teve todo o trabalho. Não é. Então, assim, o SEO passou dessa fase, minha URL tem que ser a mais bonita, não pode ter parâmetro, não pode ter isso, aquilo.
Então, hoje o SEO tem mais de 1.000 variáveis aí, né, para o Google trazer um resultado, né? Então, é bem complexo, mas falando da Shopee, trabalhando uma engenharia reversa de SEO muito avançada ali, e quando a gente vai ver esse link que está no Canônico, é uma outra página que tem um conteúdo muito mais denso, é uma página onde tem uma linkagem muito mais estratégica para esse produto que eu dei o exemplo aqui, Furadeira. Então, a gente vê aqui com os outros concorrentes, né, os outros clientes da DIT, que hoje a Shopee é um concorrente, que eles trabalham bastante essa parte de automação, né, Tainá, bem avançada, para conseguir automatizar o algoritmo que vai ver a busca que o usuário fez no site para indexar, mas ele tem uma URL que ele gera uma canônico que é muito mais parruda, passando o link juice para ela, né? Sim, ele indexa uma busca, né? Então, assim, ele coloca algum tipo né, ele deve colocar um zilhão de variáveis para buscas, e aí quando você coloca qualquer coisa, tipo assim, espelho redondo comprar, e aí tipo você vai aparecer um negócio da Shopee, espelho você comprar, porque ele já vai te mostrar uma busca de espelhos. Então é um nível de inteligência assim de eu vou indexar a busca das pessoas, né? Que antigamente a gente falava, nossa, não pode fazer isso, né? No SEO, mas na verdade a gente tem que pensar em como que funciona melhor também para o usuário, né? Então, assim, olhar esses tipos de estratégia da Shopee, a gente já fica, olha, como é que a gente vai fazer isso? E aí o SEO ele tem se tornado cada vez mais sobre inovação também tecnológica, né? Então, assim, a gente precisa pensar em machine learning, por exemplo. Então, o SEO ele não é só, tipo assim, vou ficar otimizando o conteúdo. Tipo, eu tô entendendo Python Machine Learning porque eu preciso entender como que eu converso com essa máquina, entendeu? Eu preciso começar a fazer ela trabalhar para mim também, entendeu? Como é que a gente faz para fazer uma estratégia dessas, por exemplo, fazer um teste AB com algum cliente nosso de e-commerce para que a gente comece a estar no mesmo nível, né? Nivelado ali com o Shopee, porque assim, é legal, lógico, a Shopee e tal, mas assim, a gente sabe que a qualidade é diferente, né? Então é muito legal quando você quer ainda, tipo, trabalhar com outros e-commerce, você quer outros produtos, mas às vezes você só encontra a Shopee. Eu já vi um exemplo de uma amiga que queria muito um casaco de couro, e ela queria um casaco de couro legal e tal, e ela só tava achando da Shine, ela não aguentava mais, ela falou, nossa, não quero isso, não é o que eu tô procurando. Então também é muito ban, né, muito spam ali a Shopee, a Shine. Então a gente precisa começar a pensar em como, né, entender a engenharia deles e fazer, né, para outros e-commerce, para que o usuário tenha, né, mais possibilidade de escolha até, né. E é um detalhe só, né? Essa parte de automação, essa engenharia de SEO do Shopee é um detalhe só. Não foi por causa disso que a Shopee se posicionou. Tem todo o trabalho de branding. Eles têm mais de 18 milhões de links. Então tem empresas no Brasil que estão aqui há 30 anos que não tem a quantidade de linkagem externa que ele tem. Então, claro, isso daí é só um pedaço. Eu comentei sobre essa parte de automação e eu trouxe a Shopee porque justamente para mostrar isso, né? Que dá para você criar algoritmos internos, dá para você criar uma inteligência interna com os seus crawlers, com seus algoritmos, você indexar isso de uma forma inteligente, usando as APIs do Google, porque por mais que você tenha uma canônico lá, o Google ele não é 100% obrigado a olhar ela. Então, via API, se você tem duas, você pode testar isso e forçar. Então, essa parte de automação vai ajudar bastante a parte de inteligência artificial, né? Que é um futuro, hoje já acontece isso, né? A gente vai conseguir ter muito mais tempo para ser mais estratégico do que a gente perder, sei lá, 1 hora para fazer uma análise técnica, perder 1 hora para você identificar onde você tem oportunidades dentro do seu e-commerce, mas o Shopee, a parte de inteligência técnica de SEO, ele é só um detalhe perto de outras coisas que eles fizeram para ter o resultado que eles estão tendo hoje aí. E a gente volta no que a gente falou no início, né? SEO é tecnologia, é conteúdo, é experiência, é branding, é BI, é tudo que você faz fora do site. Então, é bem legal esse papo de SEO porque abrange bastante coisas, né, Tainá? É muita coisa. SEO é uma disciplina multidisciplinar, né? É muita coisa que a gente tem que pensar, em uma série de possibilidades para que a gente consiga até fazer bons benchmarks, para que a gente consiga pegar boas referências e entender o que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? E posicionar porque a gente precisa posicionar, né, também. Então, realmente, a Shopee, é muito legal, assim, entender esses grandes players, assim, sabendo que tem muita coisa que realmente, tem um brand absurdo, tem
um dinheiro absurdo em mídia, tem um dinheiro absurdo, né? Que é muito dinheiro, né? E aí, às vezes, se a gente não tem esse nível de aporte, mas assim, a gente pode entender para quais keywords a gente quer. Por isso, né, o valor das keywords, o valor das caudas longas, né, que são aquelas keywords mais específicas, das genéricas também, tipo assim, como que a gente faz para posicionar também pela qualidade do que a gente tem, né? Trabalhar bastante página, trabalhar muito categoria, né? E-commerce precisa, né? Ter uma categoria ali muito bem rica. Então é meio isso, assim, né? A gente precisa estar sempre olhando e adaptando, né? Para os nossos clientes, adaptando para o que a gente precisa. Bacana. Pô, Tainá, a gente falou bastante aqui. Eu queria te agradecer por você ter participado aqui dessa live. Foi bem legal, bem legal mesmo, assim, esse bate-papo que a gente teve. Muitas coisas que você trouxe aí da importância do SEO, a importância do SEO para o e-commerce, como que a gente mensura os KPIs de SEO para o e-commerce, para uma empresa que é omnicanal, né? Como que o SEO pode ajudar no brand, como que a gente mede os resultados. Você trouxe várias ferramentas aí, foi um bate-papo bem legal. A gente finaliza falando sobre essa parte de automação e engenharia de SEO, que é uma coisa muito importante que a gente está falando bastante aqui na DIT, né, nos últimos meses. E eu queria deixar aí para você finalizar a nossa live, você deixar aí, né, uma última palavra para todo mundo que ficou aqui até o final e para quem vai assistir esse vídeo depois. Gente, estudar SEO é muito legal, né, e é muito interessante ler sobre isso, trazer muito aulas, né? Trazer muito isso para sua vida, né? Porque na verdade, tipo, todo negócio precisa, né? Se você tem um site, né? Se você tem uma loja e tal, é muito importante que você estude isso para que você tenha mais qualidade, para que seu site entregue o que precisa ser entregue, para que o usuário seja, né, presenteado ali com um site bacana, um site rápido, com conteúdo interessante, e você também ganha bastante. Então, né, te convido a entrar nesse mundinho que a gente adora de SEO. E obrigada. E fiquem ligadinhos, né, nas redes sociais aí da DIT. Então, a gente sempre está gerando conteúdos. O que a gente quer realmente com essas lives é a gente trazer esse conteúdo para a comunidade. Então, fica ligadinho aí nas redes sociais da DIT, segue a gente, compartilha o nosso conteúdo para que a gente consiga alcançar aí mais pessoas. E obrigado aí por você que ficou aqui até agora, para você que vai assistir esse vídeo depois. Obrigado também e nos vemos na próxima. Tchau, boa noite. Gente. Obrigada.